E aí, então, essa semana eu quero explicar para vocês a parte de cálculos, alguns cálculos daí, tá? Então, pessoal, com relação àquela atividade que eu postei lá no Google Sala de Aula, vocês pegam aquela folhinha e vão respondendo. Tem tudo nos slides lá que eu postei, tá? Tá tudo lá. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui, só um pouquinho, para mostrar para vocês. Eu postei lá os slides de topografia. Também acho que eu tinha postado no grupo, mas qualquer coisa, se alguém não tiver acesso ao Google Sala de Aula e quiser pegar os slides do grupo, ou pede para algum colega postar, algo assim, né? Mandar no privado, que daí vocês vão ter acesso, tá? Tá, vamos ver aqui. Terceiro A, desenho e topografia. Tá. Aqui, pessoal, ó, eu postei aqui a atividade 1. Essa atividade 1, então, são umas questões que isso aqui é como se fosse para vocês fazerem uma revisão para a prova daí depois, tá? É a parte mais conceitual da topografia, da questão 1 até a questão 18, tá? Aí vocês podem fazer à mão ou podem fazer digitado, tá? Tanto faz. E aqui, pessoal, eu vi que já teve 3 pessoas que entregaram. Olha, eu tô orgulhosa, viu? O pessoal tá muito dedicado. Continuem assim, pessoal. E aqui os slides da aula, então, pessoal, tá? Para vocês poderem baixar eles e fazer as questões. E também pesquisar na internet qualquer coisa. Pesquisem em sites confiáveis, né? Tá. No que diz respeito, então, à nossa aula de hoje, tá? Eu vou falar um pouquinho com vocês, então, sobre os ângulos, o rumo e o azimuth, e sobre alguns conceitos, tá? Em que eu quero que vocês estejam, então, pegando o caderno de vocês e estejam anotando o que a prof vai falar, tá? Eu quero que isso esteja no caderno de vocês, ok? Que isso depois, para vocês fazerem as atividades, vai ser bem importante, tá? Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Tudo certo? Sim. Então, tá bom. Deixa eu ver aqui. Então, a gente estava aqui nessa primeira parte, né, na semana passada. A gente falou sobre os erros, né, pessoal? O prof não tinha começado ainda a falar sobre essas grandezas aqui, grandezas angulares, né? Não. Foi bem aqui nessa parte que a gente parou, né, pessoal? Então, pessoal, assim, ó, grandezas angulares. Dentro das grandezas angulares, a gente vai ter, então, o ângulo horizontal, tá? Que é medido entre as projeções de 2 alinhamentos do terreno, ou seja, entre 2 paredes, tá? Por exemplo, tá? Ele é um ângulo, então, na horizontal. A gente vai estar com o nosso equipamento, tá? E aí a gente vai girar ele, né, na horizontal para medir esses ângulos, tá? Isso são os ângulos horizontais. Os ângulos verticais, então, seria o ângulo na vertical, pessoal. Eu vou estar fazendo isso aqui com a minha luneta, tá? Quando que eu meço ângulos horizontais? Quando que eu meço ângulos verticais? Horizontais, pessoal, é quando eu estou fazendo as medições na horizontal do meu terreno, tá? Para saber as distâncias, as medidas do meu terreno. Ângulos verticais seria assim, ó. Eu tô com a minha luneta num ponto, com o meu teodolito num ponto, e eu preciso erguer ele para poder enxergar um morro ou para poder enxergar uma depressão, né, um buraco, digamos assim. Então, nesses casos, eu vou estar fazendo a movimentação da minha luneta na vertical. Daí, então, nesse caso, se a minha luneta tá reta, tá, eu não vou ter nenhum ângulo, porque ela tá retinha, certo? No momento que eu tive que erguer ou abaixar a minha luneta, aí eu vou começar a ter um ângulo. Aí eu sempre vou ter que fazer a leitura lá no teodolito. Então, quando for fazer a prática com vocês, eu vou pedir para vocês fazerem leituras retas, né? E vou pedir para vocês fazerem com a luneta erguida e abaixada, para vocês verem os dois tipos como é que funciona, tá? Então, assim, ó,
Esse ângulo, então, ele pode ser ascendente ou descendente, tá? Então, ascendente quando eu tô olhando para cima, descendente quando eu estou olhando para baixo, tá? Aqui até tem uma imagem que mostra um pouquinho como é que funciona. Além disso, então, aqui chegamos no que eu queria falar para vocês. A gente tem os ângulos chamados de ângulos rumo e ângulos azimutes, tá? Como é que funciona o ângulo rumo, então, pessoal? Não. O ângulo horizontal que parte do norte ou do sul, tá? Essa imagem, ela tá um pouquinho em cima aqui, mas essa imagem nos mostra tudo, ó, pessoal. A gente vai ter, vocês lembram? Vocês já aprenderam ano passado o plano cartesiano lá, aprenderam os quadrantes, em trigonometria, já ouviram falar ou não? Sim, prof, eu acho que o Marco ensinou isso para nós. Exatamente. E o que vocês aprenderam era os planos, né? Os quadrantes, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. E esses quadrantes, então, pessoal, eles partiam do zero e iam fazendo um giro até fechar 360 graus. Correto? Lembram disso? O que vai acontecer agora, pessoal? No rumo, a gente não vai fazer um giro completo de 360 graus. A gente vai fazer um giro de somente 90. Então, a cada novo quadrante, pessoal, eu vou ter 90 graus. 0, 90, 0, 90, 0, 90, 0, 90. Então, as minhas leituras sempre vão partir do norte, sentido leste, do sul, sentido leste, do sul, sentido oeste, do norte, sentido oeste. Então, eu sempre vou fazer só isso aqui, ó, pessoal, tá? Nas leituras. Então, eu sempre vou estar ou no primeiro quadrante, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto. Eu não vou fazer um giro completo. Então, quando a gente estiver falando de ângulos rumo, pessoal, tá? A gente vai estar falando de ângulos de no máximo 90 graus, tá? Nunca mais que isso. Porém, pessoal, a gente vai ter uma situação de identificar em qual quadrante eu estou, correto? Em qual quadrante eu estou. Bom, por quê? Se todos são 90, a gente chega à conclusão de que no primeiro quadrante eu estou a 90, no segundo eu estou a 90, no terceiro eu estou a 90 e no quarto também. Então, como é que eu vou saber qual deles que eu estou? Através da identificação dos pontos colaterais, tá? A gente tem os cardeais e os colaterais, que é a formação entre o norte e o leste, o sul e o leste, o sul e o oeste e o norte e o oeste. Notem, pessoal, que aqui a prof não tem NO de oeste, a prof tem NW e tem NE de leste. Por quê? Geralmente, pessoal, as identificações dos ângulos vêm em inglês, tá? Em inglês. Então, o leste em inglês começa com e o oeste em inglês começa com W. Por isso que aqui está E e W. Só para vocês entenderem, antes que alguém me pergunte por que NE e por que SW, por que com W, por que com E. Entenderam até aqui, pessoal? Sim. Sim. Tá bom. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero que vocês façam esse desenho aqui no caderno de vocês. Na realidade, eu vou fazer ele. Eu vou fazer ele do zero. Estão enxergando meu quadrinho? Sim. Sim. Tá. Então, espera aí que eu vou fazer um desenho aqui, só um pouquinho. Deixa eu pegar uma régua aqui. Deixa eu ver se vai dar certo para eu fazer com a régua. É bom eu pegar a caneta, né? Então, vocês vão fazer o seguinte, ó. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os rumos. Tá? Então, anotem aí, rumos. Eu vou ter essa situação aqui, então, ó, pessoal. Tá aqui, ó, pessoal. Então, o que que eu vou ter aqui?
Aqui vai ser 0 graus. Aqui vai ser 90, tá? Aqui embaixo também vai ser 0 graus e aqui também vai ser 90. Bom, então aqui, o que é aqui, pessoal? Norte ou sul? Norte. Aqui é o norte, aqui é o sul, tá? Aqui é o leste e aqui é o oeste, tá? Bom, então o quadrante formado pelo norte e pelo sul, ele é quem? Perdão, pelo norte e pelo leste, ele é o NE, tá? NE. Ai, que saco. Vamos de novo. NE. Tá, daí aqui eu tenho formado pelo sul e pelo leste, SE. Depois eu tenho formado pelo sul e oeste, SW. E por fim, formado pelo norte e pelo oeste, NW. Pronto. Então, pessoal, se eu tenho um ângulo localizado neste quadrante aqui, eu vou colocar o valor numérico mais a sigla NE. Se eu tenho um ângulo localizado aqui, pessoal, eu vou colocar neste quadrante e escrever SE. O valor numérico SE. Assim como nesse e assim como nesse, tá? Então, agora eu vou fazer aqui os desenhos de uns ângulos para a gente tentar fazer uns exemplos aqui para vocês, tá? É tão ruim explicar sem estar no presencial que tá louco, faz parte. Ainda mais fazer desenho. Fiz uma linha muito grande aqui. Então, de novo. Aí vocês vão fazendo esse desenho no caderno de vocês também, tá? Tá. Esse aqui não, tem que ser da origem. Então, ele vai partir da origem, tá, pessoal? Pronto. Assim tá bom. Tá, então, o que que eu tenho aqui, tá, pessoal? Eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho um ângulo que foi feita a leitura do 0 para o sentido do 90, tá? Depois, ele vai partir do sul, sentido leste, do sul, sentido oeste, e do norte, sentido oeste, tá? Bom, se eu fosse escrever, então, os valores desses ângulos aqui, tá, pessoal? Assim, ó, vou colocar uns valores numéricos aqui para dar exemplo para vocês, tá? Assim. Vamos lá. Esse aqui, né? Vamos supor que esse aqui seja 30 graus. Então, para eu colocar quanto é que vale esse ângulo aqui, eu tenho que escrever assim, ó, pessoal. Aqui vamos colocar como exemplos, tá? Então, 30 graus, 10 minutos, 52 segundos. Então, isso aqui vocês devem lembrar, que vocês já viram aí na vida de vocês também, que a gente pode expressar um ângulo dessa forma aqui, com os graus, os minutos e os segundos. Lembram disso aqui, pessoal? A cada 60 segundos, eu vou ter 1 minuto. A cada 60 minutos, eu vou ter 1 grau. Vocês lembram disso aqui? Mais ou menos. Eu não lembro, prof. Não lembro? Isso aqui, na realidade, é um conteúdo de 7ª série, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, lembrando, tá? Para vocês lembrarem disso aqui. 60. Peraí, vou fazer diferente.
1 minuto, então 1 minuto, ele é representado assim, ó, pessoal, 1 e uma aspazinha aqui, ó, não me lembro como é que é o nome desse símbolozinho aqui, apóstrofo, acho que é. 1 minuto é igual a 60 segundos, tá? 1 grau é igual a 60 minutos, tá? Isso aqui, só para vocês lembrarem disso aqui, pessoal, que 1 minuto tem 60 segundos e 1 grau tem 60 minutos, tá, pessoal? Então, aqui neste caso, eu tenho 52 segundos, 10 minutos e 30 graus. O que vai acontecer aqui? Eu estava, tá, lá em campo, fiz a leitura e, gente, nunca vai dar bem exato só o grau. Sempre vai dar os minutos e os segundos. E para eu ter precisão na minha leitura, eu tenho que anotar esses segundos e esses minutos, tá? Ok, pessoal? Só que daí aqui, para eu saber em qual quadrante que eu tô com esse ângulo, eu tenho que anotar daí atrás aqui, ó, do valor, eu vou ter que anotar o quadrante, tá? Então, o quadrante aqui, pessoal, qual que é? Digamos que eu tô fazendo desse aqui, ó, desse ângulo A, tá? Vou colocar aqui letras pra gente identificar que ângulo é o quê, tá? A, B, C e D. Então, eu tô aqui com o meu ângulo no ponto A. Vou botar assim, ó, ponto A, PA. Tá? Então, o ponto A, pessoal, o PA, ó, ele tá onde, pessoal? No qual quadrante? Primeiro. No primeiro. Então, como é que eu vou identificar que é o primeiro? Vou colocar aqui atrás a sigla NE. Tá? NE. Então, o ponto A é 30 graus, 10 minutos e 52 segundos no quadrante NE. Agora, vamos fazer um exemplo do ponto B. Aqui, a prof não fez exatos ângulos, tá, pessoal? Eu tô chutando alguns valores, tá? Só pra gente fazer de exemplo. No ponto B, eu tô com 46 graus, 12 segundos e 12 minutos e 10 segundos. Agora, para eu identificar o ponto E, eu vou colocar que é no quadrante SE, ok? O ponto C, pessoal, ponto C, então ele vai ser aqui, ó. Tá mais do que 45 aqui, né, pessoal? Então, vamos colocar aqui a 54, 52 e 35 segundos. SW, tá? E por fim, então, o ponto D é 67 graus, 10 minutos e 33 segundos. 10 minutos e 33 segundos. Isso aqui a prof deu alguns exemplos de ângulos aleatórios, tá, gente? Lógico que pra gente saber quanto é que mede aqui bem certinho, a gente teria que pegar um transferidor, né? Mas a minha ideia aqui é mostrar para vocês, então, o seguinte, ó, que sempre sai de 0 até 90, tá? Sempre sai de 0 até 90, e que para identificar qual quadrante que tá, eu tenho que fazer o quê? Colocar as siglas, tá, pessoal? Isso quando se trata de rumo, ok, pessoal? Quando se trata de rumo, sempre vai ser assim. Entendido? Sim. Alguém quer pedir alguma coisa? Professora, eu só não entendi os cálculos dos minutos, graus e Para que vai segundos. servir? Como é que a professora fez isso aí que eu tô tentando entender isso aí? Tá, aqui, nesse exemplo, a prof inventou valores. Eu não fiz transformação nenhuma. Só eu coloquei aqui, ó, para vocês lembrarem disso aqui, porque depois, quando a gente for fazer os cálculos, por exemplo, assim, eu tô no rumo, eu quero ir para o azimuth, ou eu tô no azimuth, eu quero ir para o rumo.
Aí eu vou ter que me lembrar disso aqui. Tá bem? Para quê? Tá, Para eu tá. fazer as contas de mais e de menos em relação aos ângulos, né? Tá, ok. Entendi. Tá? Então, isso aqui é só para vocês lembrarem, mas a gente ainda não vai ocupar. Depois, pessoal, eu vou postar isso aqui lá no Google Sala de Aula, esses resuminhos aqui que a gente vai fazendo durante a aula, tá? Bom, então, agora a gente vai fazer aqui um desenho dos azimutes, tá bom? Os azimutes, pessoal, azimute. Opa, não quero essa caneta, não. Quero outra. Azimute. Aqui a professora está mostrando para vocês a diferença entre o azimute e o rumo, tá? Então, novamente, vocês podem estar fazendo um quadrante no caderno de vocês, que nem o que o prof acabou de fazer. Ô, prof, Hum, sobra um pouquinho para mim tirar um print só, eu não terminei de copiar. Daí a senhora pode continuar. sim, amor, só um pouquinho. Sim. Tá. Tá na mão. Aí, brigadão. Então, tá. Agora eu vou fazer uma simulação aqui dos azimutes, tá, pessoal? Os azimutes, então, como a prof acabou de falar para vocês, tá? A gente vai ir do 0, 90. Essa minha linha aqui ficou um pouco curta. Deixa eu aumentar um pouquinho ela aqui. Ah, não, deixa quieto. Senão vai dar muito trabalho. 90. 180 e 360. 180, 270 e 360 fecha aqui. Zero, parte do zero, dá uma volta completa e chega em 360 graus. Esse meu 360 graus ficou parecendo 3.600, né? Ficou muito grande minha bolinha do graus aqui. Aí, então, pessoal, o que que eu tenho aqui, ó? O que que vai mudar, então, do azimuth para o rumo? Antes, eu estava indo no máximo até 90. Agora, eu vou até o 360. Se eu vou até o 360, significa que se eu fizer uma leitura aqui, aqui, aqui ou aqui, eu vou ter de 0 a 90, aqui eu vou ter de 90 a 180, de 180 a 270 e 270 a 0, a 360, no caso, né? 360. Ou seja, pessoal, eu vou precisar identificar os ângulos com siglas, no caso dos azimutes, não mais. Por quê? Porque se eu tiver um ângulo aqui embaixo, eu sei que se for de, vai estar aqui, nesse quadrante. Que se for de 90 a 180, ele vai estar aqui. Que se for de 180 a 270, ele vai estar aqui. E que se for de 270 a 360, ele vai estar aqui. Percebem a diferença, então, pessoal? Entre as leituras? Sim. Legal. Isso é muito importante vocês entenderem isso, tá, pessoal? Porque daí, o que que eu vou dar? Eu vou dar para vocês ângulos, tá? Eu vou dar para vocês alguns ângulos e eu vou pedir para vocês fazerem as transformações, tá? Ou seja, passar de rumo para... Que saco isso! Passar de rumo para azimuth, passar de azimuth para rumo, e assim por diante. Acabei fazendo aqui com a mão, porque daí a minha régua não estava dando certo. Então, a leitura aqui vai ser feita assim, ó, pessoal. Eu até vou colocar uma linha vermelha aqui para diferenciar. Eu vou estar aqui no 0, e eu vou vir aqui. O ângulo 1. Então, digamos que esse seja o ponto A. O ponto B, pessoal, eu vou partir de 0 e vou ir até aqui. Então, esse vai ser o meu ponto B. O ponto C, eu vou partir de 0 e vou ir até aqui. Ponto C. E o ponto D, por fim, eu vou partir de 0 e vou ir até aqui. Esse vai ser meu ponto D. Aí vocês façam um, assim, mais redondinho, mais bonitinho, tá, gente?
Bom, então, o que mudou agora, pessoal? Ó, esse ponto A, ele vai ter que ser um ângulo que vai estar de 0 até 90, né? Vai ter que ser menos que 90. Meu ponto B vai ser de 0 até um pouquinho mais do que 90. O meu ponto C vai ser de 0 até um pouquinho mais que 180. E o meu ponto D vai ser de 0 até um pouquinho mais do que 270. O que vai acontecer aqui agora, então? Agora a gente vai fazer aqui os exemplos, então, dos azimutes, tá? Ponto A. Bom, olhando aqui em cima, o que a gente tinha? 30 graus, 10 minutos e 52 segundos, certo? Bom, com relação a isso aqui, pessoal, tá? Vai ser o mesmo valor. Por quê? Porque no primeiro quadrante, ele vai ultrapassar 90 graus, pessoal, ou não? O que vocês acham? Olha, Não. não vai ultrapassar 90 graus, ó, né? Então, o ponto A, pessoal, quando eu tô falando de um rumo e de um azimute, que é no primeiro quadrante, o valor é o mesmo, tá? Então, no primeiro quadrante, deixa eu copiar aqui. Então, vamos lá. Ó, no primeiro, vou fazer até uma observação aqui, ó. No primeiro quadrante, tá? Então, no primeiro quadrante, o rumo vai ser igual ao azimute, tá? Então, sempre quando eu tiver o primeiro quadrante, que seria o quadrante NE, o rumo vai ser igual ao azimute, certo? Então, eu simplesmente vou repetir o valor, certo? Só que, porém, agora não preciso mais colocar sigla. No azimute, nunca colocar sigla, tá, pessoal? Agora vamos olhar o segundo quadrante. Que é, lá no rumo, o segundo quadrante é SE, tá bom? SE. O que eu tenho aqui? Eu tenho, saiu de 0, pessoal, ó, ultrapassou 90 e andou mais esse pedaço aqui, estão percebendo? Ó, foi mais esse pedaço aqui. Bom, neste caso, pessoal, se eu tivesse feito a leitura no rumo, eu teria feito a leitura desse pedaço aqui, sim ou não, pessoal, ó? Sim ou não? Sim. Sim. Desse pedaço aqui, né? Tá. Então, significa o seguinte, que agora eu quero saber quanto vale esse rumo, porém como sendo um azimute. O que eu vou fazer? Então, é assim, vamos pensar aqui com a prof, ó. Para eu descobrir quanto vale esse pedacinho, eu teria que fazer o quê? Eu teria que pegar e descontar esse pedaço, né? Ó, esse pedacinho aqui, tá? Ver quanto que vale esse pedaço e descontar. Mas eu vou ensinar um jeito mais fácil para vocês. Em vez de vocês daí pegar e ver quanto é que vale só isso aqui e somar com o 90, vamos pensar o seguinte, ó, como se a gente tivesse ido até o fim e dado um rezinho, ó. Dado um rezinho. Então, o que vocês vão fazer aqui, ó? Sempre quando eu estiver no segundo quadrante, eu vou fazer 180 graus, 180 graus, menos o valor do meu ângulo rumo. Tá? Para eu descobrir qual que é o meu azimute. Ok? Ó, o meu ângulo rumo não é esse aqui, pessoal? Ó, esse pedacinho aqui, sim. Então, eu pego o 180 e desconto esse pedaço aqui, eu vou saber quanto vale todo o resto. Sim ou não, pessoal? Ó, vocês concordam com a prof? Ó, é como se eu tivesse vindo até Sim. aqui o final e desconto esse pedacinho aqui. Então, eu vou saber quanto é que é o meu azimute. Tá? Então, no segundo quadrante, quando eu quero transformar de rumo para azimute, eu pego 180 graus
menos o rumo. Ok? Então, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. PB vai ser igual. Agora, a prof vai ter que fazer uma conta para a gente descobrir, então, qual que é. Então, olha só. 180 graus, 0 minutos e 0 segundos. Menos 46 graus, 12 minutos, 10 segundos. Tá? Agora, vamos usar aquilo que a prof escreveu lá em cima, tá? Para quê, ó? Para nós fazer a continha, ó. Vamos pensar o seguinte, eu tenho 10 segundos. Eu posso tirar 10 segundos de nada? Não posso, né, gente? Eu tenho que pegar emprestado dos minutos. Mas aqui eu também não tenho minutos, então eu tenho que pegar emprestado dos graus. O que que eu vou fazer? Eu vou emprestar 1 grau para os minutos. Então, eu pego 179, porque eu emprestei 1 grau. 1 grau, no momento que eu empresto para os minutos, ele vira quanto? 60 minutos. Só que eu tenho que emprestar 1 minuto para os segundos. Então, eu cancelo aqui, eu vou ficar com 59 minutos. Vou emprestar, então, 1 minuto aqui para os segundos. E vou passar a ter 60 segundos. Por isso as transformações, né, gente, ó. Porque se eu tenho 1 minuto, eu empresto, eu viro 60 segundos. Se eu tenho 1 grau, eu empresto, eu viro 60 minutos. Foi isso que a prof fez aqui embaixo, ó. Entenderam o empréstimo aqui, pessoal? Sim. Tá. Daí, então, o que que eu vou fazer? Agora eu vou fazer a recém-conta, ó. Então, eu vou fazer 60 menos 10, que vai ficar 50. 59 menos 12. 9 menos 2, 7. 5 menos 1, 4. E aqui, 79 menos 6, 3. 7 menos 4, 3. E 1 menos nada, 1. Tá? Então, como é que ficou aqui, pessoal? Ó, 133 graus, 47 minutos, 50 segundos. Então, esse vai ser meu ângulo aqui, ó. Tá? Esse vai ser o meu ângulo. Ok? Entenderam como é que a prof fez essa transformação? De rumo para azimuth? Sim. Sim. Sim, prof. Parece um pouco complexo, né, gente, no começo, mas vocês vão se acostumar com isso, tá? Não se apavorem. Agora, vamos fazer a terceira transformação do ponto C, tá? Do ponto C. Pergunto para vocês, olha só agora o ponto C. Eu tô partindo do zero, eu ultrapassei os 180, né? E eu andei mais esse pedacinho aqui, ó, né? Estão vendo? Então, como é que funciona, ó, pessoal? Do 0 ao 180, eu andei 180 ao todo, né? E esse pedacinho aqui, pessoal, é o quê? É o valor do meu rumo, concordam? Ó, é exatamente esse pedaço aqui, né? Sim ou não? Sim. Então, agora, o que que a gente conclui do terceiro quadrante, então, pessoal? Quero que alguém me diga o que que conclui. O que que vocês acham? Que cálculo que a gente vai fazer daí? Tem que somar daí o 180 com o PC do rumo? Perfeito? Isso mesmo. Show de bola. Então, no terceiro quadrante, eu vou fazer o quê? 180 mais o rumo. Perfeito, show de bola. Então, agora, no terceiro quadrante, eu sempre pego 180 graus mais o rumo, tá? Então, agora vamos olhar aqui, ó, pessoal. Aqui tá o meu rumo, ó. 54 graus, 52 minutos, 35 segundos. Então, agora eu faço outra continha. 180, 00, 00. Mais 54, 52, 35. Somar é mais fácil, né, pessoal? Porque daí eu não preciso pegar emprestado, né? É só somar, ó. 35 segundos,
52 minutos, 4, 8 mais... Ai, ficou horrível esse meu 4. 4, 8 mais 5, 13, 2. Então, pessoal, aqui ficou 234 graus, 52 minutos e 35 segundos. Esse é mais fácil, né, pessoal? Quando é de somar assim é mais tranquilo, né? E agora, pra gente finalizar, então, pessoal, o último ângulo aqui, ó, ele vai ser igual ao do 180, tá? Olha só, eu andei, ultrapassei 270 e andei mais um pedacinho. Mas em vez de eu descobrir só quanto é esse pedacinho aqui, eu faço o quê? Eu vou até o fim e dou um ré novamente. Então, vai ser 360 menos o meu rumo, né? Ó, digamos que eu estava até aqui, eu tenho que descontar esse pedaço. Então, esse pedaço vai ser o quê? O 360 menos esse pedaço aqui. Sim ou não, pessoal? Sim. Então, o que a gente conclui do quarto quadrante? Não, do quarto quadrante, que é o nosso NW, tá? NW, eu vou fazer 360 graus menos o meu rumo. Ok? É isso, pessoal. Então, aqui estão as fórmulas de cada quadrante, para transformar cada quadrante, tá, pessoal? Ok? Ok, prof. Legal. Então, aqui está um resuminho das fórmulas dos quadrantes. Tá? Bom, então agora deixa o prof fazer, né, Você para tem finalizar. como tu tirar um pouco do zoom para tirar uma print? Viu? Eu vou postar isso aqui lá no Google Sala de Aula, toda essa página, toda essa Tá bom. imagem. Bem Obrigado. tranquilo, tá? Eu salvo ela e ela fica uma imagem como se fosse uma folha. Agora a prof vai fazer, então, só a conta, a última, né, pra gente finalizar aqui, tá, pessoal? Ó, então eu tenho que fazer 360 menos o meu rumo, né? Menos. Isso vai dar 67, 10 e 33. 67, 10 e 33. Aqui faltou um risquinho. Então, agora aqui, pessoal, tem que fazer essa conta aqui, né? Ó. Então, vamos lá. De novo, pessoal, tem que fazer toda essa transformação aqui. 359, daí aqui vira 60, que eu empresto fica 59, e que aqui vira 60 e deu. Tá. Então, aqui vai ficar, então, 10 menos 3, né? Pega o emprestado aqui, fica 5, aqui fica 10. 10 menos 3 fica 7. 5 menos 3 fica 2. 59. 9 menos 0, 9. 5 menos 1, 4. Daqui, 9 menos 7, 2. 5 menos 6, não dá. Pega aqui, fica 2, aqui fica 15. 15 tira 6, vai ficar 9. E aqui, 2. 292 graus. 292 graus. 49 minutos e 27 segundos. Esse, então, vai ser o meu ponto D, o meu ângulo D, né, no último quadrante, meu azimuth. Bom, pessoal, isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Eu vou salvar isso aqui e vou postar lá no Google Sala de Aula. Para vocês, eu não vou já, porque daí tem mais duas transformações que eu quero mostrar para vocês, mais duas, tá? Então, para vocês não ficarem muito enlouquecidos com tudo isso aqui, tá? Eu vou fazer na próxima aula explicar o que que é rumo ré e azimuth ré. Esses dois que a gente viu até agora, pessoal, são os que a gente chama de vante, tá bom? Azimuth vante e rumo vante. Aula que vem eu vou explicar para vocês o que que é rumo ré e azimuth ré e como faz essas transformações.
Para vocês entenderem melhor isso aqui que eu acabei de explicar, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou colocar algumas atividades para vocês fazerem. Depois eu posto. Vou colocar algumas atividades para vocês fazerem, tá? Só de transformar de rumo para azimuth e de azimuth para rumo, tá bom? Pode falar, Tá Matias. bom. Profe, ali no azimuth não dá para, que nem do 90 graus, não dá para sair do 90 e somar, ou sempre Dá. tem que sair de norte e sul? Dá para somar, Matias. Só que daí tu vai ter que fazer o seguinte, ó. Boa pergunta que você fez, tá? Olha só, se você quiser somar o 90 mais esse pedaço aqui, não tem problema. Só que tu vai ter que saber quanto é esse pedaço. Esse pedaço não é esses valores aqui. Esses valores aqui é esse pedaço. Tu entendeu? Daí, nesse caso, o que que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que pegar esse valor, descontar de 90, e aí a recém tu somar com 90. Então, tu vai ter acabar fazendo duas contas. Tu entende? Eu, particularmente, e acho que ainda o aluno vai se confundir, porque ele vai pegar e vai vir aqui, ó, e vai achar que é esse valor que tem que somar, e não é esse valor. Tu entendeu, Matias? Então, então tu faz isso aqui, que é mais fácil. Tá bom? Tá bom, obrigado. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se escreveram algo no chat. 180 mais o rumo. Ah, tá. O Jardel tinha. Tá. E guarda. 292. Tá. 292. 49, 27. Isso aí. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí por hoje. O prof vai mandar para vocês lá no Google Sala de Aula a gravação também da aula. E eu vou colocar algumas questões lá